Olá, gente. Sejam todos bem-vindos novamente para aquele nosso encontro marcado, aquele nosso bate-papo de sempre. Você tem convênio médico? Como está o reajuste dos convênios médicos? Né? Será que os reajustes é real? Será que está dentro da lei? Pois é. Além de ser caro, né? Tá tendo uns reajustes aí e hoje quem vai nos orientar o que nós podemos aceitar como reajuste nos planos de saúde é o Dr. Elton Fernandes, advogado especializado em planos de saúde. Vamos saber dele se os reajustes está dentro da lei, se realmente pode ser reajustado, né? Que o salário das pessoas não reajusta, não acompanha as pessoas que são aposentadas. Já tem uma defasagem muito grande da aposentadoria e não acompanha os reajustes, os aumentos dos planos de saúde. Então vamos saber dele, doutor Elton Fernandes está entrando aí para nos orientar o que pode ser feito, se a gente pode entrar com uma ação quando a gente acha que não é justo. Vamos saber dele. Está chegando aí para esse nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Olha, isso aqui interessa a todo mundo. Quem não tem um pai, tem uma mãe, sempre tem alguém na família, né? Então convido todos os amigos para entrar aqui para esse nosso bate-papo, para tirar aí todas as perguntas. Te chamei. Tá aqui, doutor Elton, já estou entrando já para te pegar. Só um minutinho, por favor. Já está chegando aí, doutor Elton, já está aqui, entendeu? Para a gente começar esse nosso bate-papo, tá entrando um monte de gente agora. Vamos chamar todo mundo para esse nosso encontro, porque eu acho que interessa muita gente. Essa live também vai ficar aqui. Quem puder compartilhar depois com os amigos, que eu acho que é muito importante, porque só através de informações que nós podemos lutar pelos nossos interesses, né? Só a gente tem que saber, porque senão como é que você vai saber se você está pagando dentro da lei? Então vamos saber dele. Está entrando aí para esse nosso bate-papo. Só deixa eu lá buscar ele, um minutinho. Nívia Maria, Maria Ribeiro, Ana Cristina, Neide, Adriana, Silvia Cristina, um monte de gente entrando. Só um minutinho, deixa eu ver lá o doutor. Tá aqui o doutor Elton. Vamos tirar dúvidas. Não podemos ter dúvidas. Grande André. Oi, doutor. Estar com você. Que bom. Obrigado por você vir aqui, viu? Trazer informações para as pessoas. Eu adoro te ver na doutor. Regina, eu adoro te ver na Gazeta. É uma pena que quando eu vou, você não tá. E quando eu tô, você não tá. A gente está se desencontrando lá, mas eu espero te encontrar um dia que eu estiver lá para te dar um abraço aí, pessoalmente. Pós-pandemia, vai ser um prazer. Que prazer, será um grande prazer, doutor. Obrigado por você estar aqui. Prazer. Eu vou geralmente toda quinta-feira, mas às vezes tem semana que eles mudam. Eu vou de vez em quando. Eles me ligaram hoje pedindo para estar lá na segunda-feira, inclusive. Então, tem dia que é variado ali, depende muito da disponibilidade da pauta, mas para mim é uma honra. É uma pena não te encontrar por lá para poder dar um abraço em você e te agradecer por esse canal que você abre aqui para a gente poder falar com tanta gente bacana que fica aí ansiosa, porque o plano de saúde nega muito tratamento e sobe, né? Fica cada vez mais caro também. Então vai ser um prazer poder esclarecer um pouco dessas questões e quem tiver
enfim, dúvidas aí, plano de saúde, negou alguma coisa tal, vai pensando aí em deixar um contato para a gente. Doutor, como ficou o reajuste agora? Vamos lá. É o seguinte, tem gente já reclamando, tem plano de saúde aí no mercado que aumentou já 80%. Não é força de expressão, tá? Tem uma operadora de saúde, uma das Unimedes aqui de São Paulo, aumentou o plano de saúde de vários consumidores em 80%. Então, assim, os consumidores já estão sofrendo reajustes abusivos. Acontece que, na prática, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, como a gente diz, ela ainda não divulgou qual vai ser o índice desse ano. No entanto, o fato dela não ter divulgado não impede que a gente estime o seguinte, André, esse será o maior reajuste da história dos planos de saúde. Por quê? Porque no ano passado, a ANS determinou que os planos individuais e familiares caíssem 8%. A mensalidade de quem tem um plano individual e familiar foi reduzida em 8%. Então, para compensar essa redução que foi determinada no ano passado, a gente imagina que o reajuste desse ano será em torno de 16%. Então, note, caiu 8%, mas vai subir 16% esse ano. Então, assim, é o maior da história. A gente nunca teve um reajuste tão alto de plano de saúde. Mas a boa notícia é assim, embora esteja subindo, claro, os 16 vai acabar fixando aí no mercado e vai subir. Mas para quem está sofrendo, porque a maior parte dos consumidores, André, 80% dos consumidores estão sofrendo reajustes de 30%, 40%, 80% no plano de saúde. Então, o que esses consumidores, eles podem fazer? Eles podem buscar na justiça a substituição do índice percentual. Eles podem buscar que a justiça substitua aquele reajuste de 40%, 30%, 80% no caso, pelo índice da ANS. Então, não é que o índice da ANS seja automaticamente aplicável a todos os contratos. Não é isso. Mas o fato é que, mesmo não sendo automaticamente aplicável, a justiça pode equiparar esses índices de reajuste e mandar que o plano de saúde reduza essa mensalidade. E aqui é importante dizer, o consumidor pode não apenas reduzir o valor da mensalidade, o consumidor pode ainda recuperar valores que foram pagos nos últimos anos. Então, você pode reduzir a prestação, mas você pode mais do que isso. Você pode até recuperar de que está perdido ao seu plano de saúde eventualmente. Tá? Então, tem coisas aí que podem ser feitas. Doutor, e é muito cruel, porque a maioria dos aposentados, que já ganham uma aposentadoria defasada, já gasta com remédio, com alimentação, que está tudo muito caro. Ainda esse pessoal que às vezes não tem outra renda, é muito cruel com esse pessoal, principalmente os aposentados, né, doutor? É quem mais sofre. Porque vamos lá, vamos pensar o seguinte, é quem, infelizmente, já não consegue mais, e às vezes não tem capacidade física, mas trabalhou a vida inteira, vive da aposentadoria, e aí agora não consegue usufruir da sua vida porque tem que gastar tudo que tem para pagar plano de saúde. Aos aposentados, eu acho que eu tenho uma questão que a gente pode tratar aqui muito específica, que é o seguinte, André. Tem uma regra recente nos planos de saúde que diz basicamente o seguinte, tudo aquilo... O som do doutor tá ruim, a imagem dele também. Não tá? Para mim aqui a imagem dele tá ruim, tá com listas, e o som dele tá totalmente sem som agora. André, tá me ouvindo bem? Eu tô doutor, normal aqui. Você pode sair e entrar novamente, por favor? Pode ser? Fica tranquilo. Faço isso já. Tá? E a imagem também dele não tá muito boa, não. Não sei se aí para você está boa, né? A imagem dele também tá. Gente, é muito cruel com os aposentados, né? Com todo mundo, mas com os aposentados, que o salário está defasado, né? Não acompanha, além de ter
O aposentado tem que pagar água, luz, tem IPTU, tem remédio, tem alimentação e ainda tem o plano de saúde, que é um absurdo. É um desrespeito muito grande com nossos aposentados, é muito cruel isso, é muito triste. Vamos ver que o doutor, se tem alguma solução aí que ele pode orientar para que possa melhorar para os aposentados. Vamos ver. Tem que entrar na justiça, tem que brigar também, né, gente? A gente tem que ir atrás dos nossos direitos, não podemos aceitar tudo, não, né? Esses abusos, não, pelo amor de Deus. Deixa eu lá ver se o doutor já entrou novamente. Está aqui. Né? Temos que brigar, né? A gente vai aceitando, aceitando, a gente já está no, Bom, no, André, no... muito bem. Estamos de volta, Doutor, como diria o Pedro Bial. doutor, Seguinte, o povo já está no seu limite em tudo, em né? tudo, em tudo. É em tudo. Os É preços assim, absurdos, alimentação, remédio, né? Tudo muito caro, água, luz, tudo, né? É... Aliás, esse país está uma bagunça, vou dizer a verdade, né, sim, doutor? tá uma bagunça, e a inflação galopante, as pessoas não conseguem mais pagar aí coisas triviais que conseguiam consumir antes, a pobreza, né? Violência nem se fala, né? A gente agora está vivendo aqui em São Paulo, Sim. sobretudo, você que mora aqui também, a gente está vivendo essa onda de golpe do Pix, essas coisas todas aí e tal, que deixam a gente sempre, enfim, muito enojados, né, dessa situação toda É, e com medo de sair na rua. Mas a gente estava ali falando do aposentado e é assim, o que a gente pode dizer para esse aposentado é, primeiro, prefira sempre contratar um plano de saúde individual. Gente, não adianta contratar plano de saúde, abrir uma MEI, abrir uma empresa para contratar plano de saúde, André. Por que não é bom isso? Porque o reajuste do plano empresarial é muito maior, é muito caro. Para a gente entender, o plano empresarial sobe na média 16, 18% ao ano. Nos últimos anos, um plano empresarial subiu de 16 a 18% ao ano todos os anos. Um plano de saúde desses coletivos por adesão, dessas entidades de classe como a OAB, o CRM, quem é engenheiro lá pelo CREA, por exemplo, subiu 20, 22% ao ano nos últimos anos. É impraticável você pagar um reajuste como esse. Elton, o que fazer? Primeira grande questão, precisa contratar um plano de saúde individual. Elton, mas você está dizendo para mim que esse ano vai ser o maior da história e vai ser 16%. Vai. Esse ano vai ser caro. Mas vai ser caro, lembra o que eu falei, vai ser caro esse ano, porque no ano passado reduziu 8, e aí agora, então, vai subir 8, quer dizer, na média continua 8%. Subiu, diminuiu 8, subiu 8, subiu 16, diz que vai subir 16 esse ano, a gente imagina, na média continua 8% de reajuste. Então, assim, contratar um plano individual é o que pode permitir que esse aposentado pague menos. Acontece, André, que as operadoras de saúde são muito espertas. Elas te oferecem um plano de saúde empresarial mais barato, porque ela sabe que ela tem que te dar uma vantagem para que você contrate um plano empresarial. Então você fala assim, para que eu vou pagar mais caro num plano de saúde individual se eu tenho um empresarial que é mais barato? Ele é mais barato no começo, mas daqui a pouco ele é tão mais caro, que não é interessante a você. O plano empresarial te atrai pelo preço inicial, porque ele é vantajoso para a operadora no longo prazo. Então, assim, contratar um plano individual é sempre o melhor caminho. Aí alguém vai dizer para a gente, mas Elton, não tem plano de saúde individual mais no mercado. Ao bem da verdade, tem planos individuais no mercado, mas a gente não tem planos individuais dessas grandes empresas. As grandes seguradoras, vamos pensar, Sul América, Bradesco, para citar duas das grandes seguradoras, tiraram os planos individuais do mercado. Eles não vendem mais plano individual, mas há outras empresas, mesmo na cidade de São Paulo, a gente não vai ficar fazendo propaganda, mas, né, tem planos individuais que podem ser contratados. Então, assim, prefira sempre contratar um plano individual, porque, sobretudo, quando você já não tem mais o mesmo
a mesma capacidade de continuar trabalhando, de ganhar dinheiro. E você vai viver da sua renda, daquilo que você acumulou de patrimônio, da tua aposentadoria. Você tem que ter algo que suba mais ou menos em linha com a sua aposentadoria. Todo plano de saúde vai aumentar mais que a aposentadoria e é um fato, né? Mas o plano individual ele vai subir sempre pouquinha coisa a mais, ao passo em que um plano de saúde empresarial é muito mais caro. Então, primeira grande coisa, sempre contratar um plano de saúde individual. Comentaram aqui, De Paula Adriana, mas a portabilidade do plano individual para empresarial. Exatamente. Bem lembrado. As pessoas podem fazer portabilidade do seu plano de saúde. Ou seja, estou pagando caro num plano de saúde, eu posso entrar no site da INS, por exemplo, simular e ver quais são as opções de plano de saúde que eu tenho que são mais baratas a mim. André, cresceu muito o número de pessoas fazendo portabilidade, mas ainda é pequeno. Note, a portabilidade permite que você saia de um plano de saúde e vá para um outro sem carência. Nenhuma carência. Você vai continuar. Elton, mas eu tenho uma doença pré-existente. Eu estou tratando. Estou recebendo um medicamento pelo meu plano de saúde. Está tudo bem. Não tem problema. Tá? Por que não tem problema? Porque assim, na portabilidade mesmo, não tem carência alguma, ok? Na portabilidade, você pode entrar, não podem sequer te perguntar se você tem alguma doença ou não. Estou vendo aqui um comentário, o Ailton, né? Vou pegar aqui, ele estava dizendo para a gente aqui que as empresas pararam de vender, né? Acho que o plano individual. Na verdade, Ailton, assim, as grandes empresas, de fato, não estão mais vendendo o plano individual, tá? Mas existem empresas no mercado que vendem esse tipo de contrato. A gente não precisa ficar dando nomes delas, mas assim, é importante olhar com calma. Contratar um plano individual pode ser muito útil para o futuro dessas pessoas. Então, hoje, até o mercado hoje está muito nivelado por baixo, André. O mercado, as operadoras de saúde em geral, só cobrem aquilo que está no rol da ANS. Elas agora têm essa moda de falar assim, está no rol eu cubro, não está no rol eu não cubro. Bom, então, se a gente vai ter mesmo que entrar na justiça para liberar o que não está no rol, ao menos contrate um plano que caiba no teu orçamento, que te permita pensar no longo prazo, para que você não se descapitalize. Tem empresas vendendo plano de saúde no mercado hoje, eles voltaram, são operadoras de saúde pequenas, ainda desconhecidas, não é uma Bradesco, Sul América, Porto Seguro, que todo mundo conhece e tal, mas elas são financeiramente estáveis, saudáveis, e elas estão vendendo o plano de saúde no mercado. Então, assim, olhar para esses contratos com bons olhos pode salvar aí a permanência da pessoa no plano de saúde. Doutor, agora as pessoas também, principalmente pessoas que pagam já há muito tempo e as pessoas que têm uma certa idade e que precisa estar sempre passando pelo médico, eles têm essa insegurança de mudar, né? Tem medo de mudar, porque já está pagando há anos. A pessoa precisa ter esse medo, não, doutor? Eu acho o seguinte, esses dias eu falei com um senhor, foi muito curioso, a sua pergunta vem a calhar com uma história que eu tenho a contar. Esses dias eu estava falando com um senhor e ele está pagando um plano de saúde caro de uma grande seguradora. E eu perguntei para ele o seguinte, qual é o hospital que o senhor usa? Né? E ele disse para mim assim, eu moro ali no bairro da Santa Cruz e tem um hospital ali. Tá. Aí eu falei para ele, mas senhor, esse hospital que o senhor usa, né, o hospital da sua preferência, atende outros tantos planos de saúde até mais baratos do que esse que o senhor está pagando. Entende? Às vezes, você está pagando um plano de saúde caro para usar um hospital que não é o hospital A ou B, que são os grandes e famosos hospitais de São Paulo. São hospitais que atendem, inclusive, outros planos de saúde individuais ou familiares. Então, assim, não acho que precisa ter medo de mudar, mas eu entendo a preocupação de... Porque quando a gente vai contratar um plano de saúde, a gente olha para ver o seguinte, bom, vamos lá, qual é a rede credenciada que tem ali à minha disposição?
é importante olhar a rede credenciada, né? Salvar a rede credenciada consigo é muito importante. Note, André, tem uma grande empresa aí no mercado agora vendendo, que ela queria, né, vender a carteira de plano de saúde dela para individual e familiar, e sabe o que ela fez? Ela descredenciou vários hospitais. Aquelas pessoas que tinham ali a prova de que hospitais elas tinham na mão. Ah, quando eu contratei o plano, eu tinha os hospitais tais. Eu tinha essa lista de hospital aqui. As pessoas que conseguiram provar que tinham os hospitais XYZ e que essa operadora, para vender o contrato, retirou esses produtos, esses planos, esses hospitais do plano, elas entraram na justiça e, em sua maioria, elas conseguiram, desde já, inclusive liminarmente, via liminar na justiça, a reativação desses hospitais. Então, assim, não é preciso ter receio dessas coisas, tá? Tem que olhar com calma e com muito carinho para que hospitais que estão à disposição, mas assim, portabilidade é um caminho, tem que pensar nessas questões para a gente poder avançar e desmistificar direitos. O consumidor não tem que ficar pagando caro por um plano de saúde. Se o reajuste foi abusivo, ele pode rever, e se é um plano individual e está caro, ele pode até trocar de plano de saúde via portabilidade, como alguém já lembrou aqui, sem carência nenhuma, mesmo estando em tratamento. Só não pode estar internado para fazer portabilidade, mas está em tratamento médico, não tem problema nenhum. Pode fazer portabilidade, vai lá e não terá carência. Desde o primeiro dia, pode ficar tranquilo. Doutor, eu tenho uma amiga que ela e a filha têm um convênio muito antigo da Mil, tá? E ela adquiriu um câncer e está fazendo tratamento de um câncer. Lógico que ela paga a Mil há muitos anos, tá? Ela passou a ser uma paciente cara, né? Mas ninguém escolhe ter uma doença. Um belo dia, ela recebeu uma carta, a Mil comunicando que não interessaria ter ela mais como correntista. Ela precisou de entrar na foi assim, imediato. Ela precisou de entrar na justiça para reaver o convênio médico dela, da Mil. Isso está acontecendo bastante, doutor? Vou explicar. Eu quero mandar um abraço aqui, eu vi que a Bruet entrou, e ela é uma querida amiga aí. Bruet, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Quando sair daqui eu vou te ligar, prometo. E ela é uma querida. Deixa eu mencionar uma coisa. Nenhum plano de saúde, individual ou familiar, nenhum pode ser cancelado. Nenhum plano de saúde individual ou familiar. Eles podem ser cancelados por dois motivos: fraude ou inadimplência maior que 60 dias. Então, o consumidor só pode ser expulso de um plano de saúde se ele fraudar o plano ou se esse plano de saúde, se ele ficar inadimplente com um contrato. Mas sua amiga certamente devia estar ali num plano de saúde que eu imagino que era empresarial. André, eu tenho uma história muito triste. É muito triste mesmo. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui na minha sala. Meu primeiro atendimento do dia. Uma moça entra na minha sala e ela me diz o seguinte, que ela voltou para o Brasil depois de muitos anos e que ela contratou um plano de saúde empresarial. E aí ela estava nesse plano de saúde empresarial, bonitinho e tal, tocando a vida dela, empreendendo, uma pequena empresa, empreendendo, e ela foi assaltada na Avenida de Canduva, em São Paulo. Ela foi estuprada por dois homens que a abandonaram nua na rua. Note, que horror. O que aconteceu? Ela passou a usar tanto o plano de saúde que a operadora de saúde falou o seguinte para ela: não tenho mais interesse no seu contrato porque você contratou um plano de saúde via empresarial. E a minha empresa, plano de saúde, não quer fazer negócio com a sua empresa de plano de saúde, com a sua empresa. Então, querendo dizer que é um contrato empresarial, como se fosse uma relação simétrica, de igualdade entre as partes, o plano de saúde dela disse o seguinte: eu não vou mais manter o seu plano de saúde, porque você eu não tenho mais interesse nisso. Claro,
o pano de fundo é: você está utilizando muito, você agora é um problema para mim, porque você tem que fazer uma cirurgia de reconstrução do canal vaginal, você tem transtornos psiquiátricos, você tem N problemas e eu não quero você mais no meu contrato. Esta Que conduta... cruel com uma Cruel, pessoa que passou por tudo isso, né, cruel, doutor? cruel. Ainda ter que enfrentar mais essa coisa, que Mais uma coisa, violência, né? que, Mais uma que violência, violência, que cruel. né? Então, quer dizer, a pessoa foi violentada de forma cruel, bárbara, na rua, e ela é violentada de novo pelo plano de saúde dela. Esse caso, só para contextualizar, né, o desfecho desse caso é basicamente o seguinte: ela entra com ação judicial, a gente consegue, na justiça, anular isso, a gente consegue brecar o cancelamento desse contrato e reativar a apólice dela. A justiça tem entendido basicamente o seguinte: o fato de ser um plano empresarial não faz com que essas regras que são aplicadas, em tese, só os planos familiares ou individuais desapareçam. Por quê? Porque uma coisa, André, é a operadora de saúde falar que ela contratou. Eu fiz um contrato com a GM, com a Volkswagen, com a Ford, com o Grupo Pão de Açúcar, que tem cento e tantos mil empregados em todo o Brasil. Há uma relação de igualdade, de simetria. O plano de saúde e a Ford, a Volkswagen, conseguem negociar o valor da mensalidade. O seu Zé e a Dona Maria, embora eles tenham contratado um plano de saúde empresarial, eles não têm poder de barganha sobre a operadora de saúde para negociar o reajuste deles. Não tem essa possibilidade. E aí? E aí que num caso como esse, a justiça vai olhar e vai dizer o seguinte: não, não, não. A regra aqui não pode ser a do plano empresarial. Tem que ser a do plano familiar. Porque é o que é mais próximo do caso. É uma família através de um CNPJ. Então a gente diz sempre o seguinte: sempre digo, né, para os meus clientes que são de hospitais, eu sempre digo para eles assim: às vezes tem dono de hospital que me liga e fala assim: se eu contratar um empregado e colocar ele aqui como, vamos pensar, eu vou colocar como pessoa jurídica, mas ele vai trabalhar para mim de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Olha, você pode dar o nome que você quiser, pessoa jurídica, autônoma, mas ele é teu empregado. Se ele preencher os requisitos da lei, ele vai ser teu empregado e essa vai ser uma contratação fraudulenta. O que quer dizer isso, Elton? Quer dizer que tem uma coisa no direito que a gente chama de princípio da primazia da realidade. Ou seja, não importa o nome que eu dei àquele contrato, importa na prática e ao bem da verdade o que está acontecendo ali. Importa na prática que este contrato de plano de saúde é um plano familiar porque ele serve a uma família, não serve a uma grande empresa. Então, nesses casos, você consegue rever o reajuste, o cancelamento e aplicar para esses casos os planos, o reajuste dos planos empresariais, dos planos individuais e familiares, por exemplo. Violentada, que é o caso dessa moça, né? Uma vítima, né? Ela não escolheu ser violentada, ter passado por tudo isso. Ninguém escolhe ser violentado e ninguém escolhe ficar doente, né? São duas coisas que ninguém quer, né? Mas acontece. Não. Né? E ser violentada mais uma vez ainda. Isso é cruel, tá louco. Deus que me livre. Por sorte, a justiça olhou para essa situação e a justiça interveio para garantir a manutenção dela no contrato. Por sorte. Mas quantas pessoas, no final de contas, às vezes, André, não podem pagar um advogado? Quantas pessoas, no final de contas, às vezes, não têm acesso sequer a um profissional? Às vezes não tem acesso à informação. Eu digo isso com muita tranquilidade, André, porque eu sempre penso o seguinte: eu dizia para o meu irmão esses dias, a gente estava conversando, e eu dizia para ele justamente isso: o que seria dos nossos pais não fosse eu e ele, por exemplo, para procurar questões, às vezes dá um Google. Meus pais não conseguem fazer isso. Né? Vou pesquisar aqui essa coisa, vou entender. Nem sempre isso é tão fácil. Então, assim, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a essas questões. Então, é importante a gente entender direito, tá?
E tem uma coisa, tem uma regra recente que eu queria mencionar aqui, e isso é importante dizer, tem até advogado que ainda não sabe. Então, assim, vou contar uma coisa aqui. Tem uma regra Tá. aprovada que diz basicamente o seguinte, André, que todos os planos de saúde agora devem custear tudo aquilo que o Conitec aprovou e foi incorporado no SUS. Ou seja, aquele medicamento de que se retira na farmácia de alto custo, muitas vezes, agora pode ser exigido do plano de saúde. Esse é o ponto. Agora, até o plano de saúde pode Tá. exigir que você... Agora, você pode exigir, na verdade, do plano de saúde. Você pode pedir que o seu plano de saúde pague. Então, assim, ao invés de ficar horas ali na fila, tal, você pode agora exigir que o pagamento ocorra pelo seu plano de saúde. Essa é uma regra recente, interessantíssima, ainda pouco utilizada, eu tenho pesquisado muito, ainda muito pouco utilizada. Então, assim, aos aposentados, né? Digo aos aposentados porque, à medida em que a gente Gente, parece que envelhece... congelou. Sua imagem para mim está congelada, André. Há algum tempo já, mas eu estou te ouvindo bem. Congelou. Você está me ouvindo, André? Eu te ouço bem. Vamos ver A se o imagem pessoal está está me vendo, me congelada. ouvindo. Dele e Você a só... minha também, né? Congelou a sua também, mas eu te Vamos ouço ver se bem. melhora. Tá, está voltando. Tá? Eu te ouço bem. Eu não sei se você me ouve bem aí, mas eu te ouço bem. De Paula Adriana, regra com lei, regra ou normativa ou resolução. O que eu estou citando agora é uma lei, tá, Adriana? Tá na lei dos planos de saúde, tá? Adriana deve ser Adriana de Paula, né? Adriana, é uma lei, tá na lei dos planos de saúde essa regra que eu citei, tá bom? Se você olhar lá, eu acho que está no artigo 10, parágrafo 10 da lei dos planos de saúde, tá bom? Então, essa regra Estamos existe. ouvindo. Ele falou, a Doutora Pietra Carvalho, doutora obrigado pelo aviso, Pietra doutora falou que Pietra. está ouvindo, mas a imagem está congelada para mim aqui. Para mim também, André. Sua imagem também está congelada para mim, tá? A imagem minha está congelada e a dele também está congelada, totalmente congelada para Eu mim. imagino que seja do Instagram, inclusive, esse Deixa eu ver bug. aqui. Como encontrar operadoras para migrar do plano de saúde por adesão para individual familiar? Ayrton, tem... eu vou citar aqui, mas depois você joga no YouTube. Tem um vídeo meu lá no YouTube. Pode colocar Elton Fernandes, portabilidade do plano de saúde. Deve cair num vídeo meu no YouTube, tá bom? Certo. Nesse vídeo do YouTube, eu coloco até o link, tá? Eu coloco ali... olha só, Brut está falando que a Pietra é filha. Pô, que incrível, que incrível. Olha, tem no YouTube tem um link lá em que eu explico como fazer a portabilidade. Na descrição desse link... Então tá, eu vou mexer aqui, tá? Eu vou ver se ele sair e voltar novamente. Quer que eu saio, André? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Está congelado, né? Gente, hoje a internet não tá brincando, não. Doutora Petra, migrar sem Tem carência, como você pode fazer imigrar sem carência? Tem como migrar sem carência, Vamos tá? ver. Você Deixa eu só dar pode uma fazer olhadinha isso aqui. pelo YouTube. Se você no YouTube tem até um vídeo meu lá em que eu explico mais didaticamente isso. Mas basicamente você pode entrar no Nossa, um site monte da de gente INSS. entrando. Entra no site da INS, tem lá uma aba de portabilidade. Nessa aba de portabilidade dentro do Deixa eu ver site da aqui. INS, pode escolher um outro plano Deixa eu de dar uma saúde. mexidinha aqui. André, você me ouve bem? Vamos falar de autismo também. Legal, Rosângela. A gente está com um bug aqui no vídeo, mas o som tá perfeito. Então, vou tratando aqui com vocês, tá? Então, assim, portabilidade pode fazer pelo site da INS. Tem uma aba específica, vai colocar os dados. Colocou os seus dados, vai aparecer opções para fazer portabilidade. Escolhe um dos planos compatíveis e migra de contrato. Eu volto a dizer, tem gente que está pagando caro.
tem uma grande amiga, amiga do André também, que eu sei, estava pagando caro de um plano de saúde e ela fez portabilidade para uma empresa que não é tão famosa, mas que é mais barato e tem até melhores hospitais do que aquela que ela dispunha antes. Então, assim, dá para fazer portabilidade do plano de saúde, tá? Alguém mencionou aqui, e eu vou falar do autismo, da terapia para criança com autismo, né? Olha, a terapia para criança com autismo, elas são muito caras. André, quer que eu saia e volta? Tá. Você prefere que eu saia e volte de novo? André, você me ouve aí? Eu posso Sim. sair e entrar de novo. Bruce, pode migrar de qualquer plano de saúde para qualquer de empresarial para individual, de individual para empresarial, não tem problema, desde que seja compatível no site da ANS. Basta que seja compatível